papo, porque a gente está conversando com 5 minutos de antecedência, mas quem chegar, chegou. Deixa eu só fazer uma alteração aqui também, numa coisinha aqui que é isso aqui que eu tenho que cuidar. 28. Essa já é a 28ª edição do canal Eu Cuido de Rios. Nossa. Sucesso, hein, Nelson? Como é que eu falo o seu nome, esse sobrenome aí que eu... Alexandre Swarovski. Swarovski? Swarovski. Isso é russo? É polaco. Polaco. Polonês. Mas meus pais, meu avô veio da Alemanha, então tem uma origem alemã, teve migração aí da Polônia para a Alemanha. Tem uma história familiar longa aí. Muito bem. Mas vamos lá, Alexandre. Eu vou ficar só no Alexandre mesmo, que é mais fácil. Tá. Diga pra gente aqui como é que você... Conta um pouco da sua história, como é que você chegou nessa questão de envolvimento com as águas. Conta aí pra gente como é que isso começou. Hoje eu estou aqui em Santa Maria, né, no Rio Grande do Sul, centro do estado do Rio Grande do Sul, né. Eu sou o presidente do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica dos Rios Vacacaí e Vacacaí-Mirim, né, represento o grupo 2, que são os representantes da população aqui, né, nas instituições de ensino superior, né, ensino, pesquisa científica e extensão, que nós temos no nosso comitê 3 vagas, né, e uma das vagas, então, aí a Universidade Federal de Santa Maria, que é a universidade que eu leciono, né, ela ocupa uma vaga. Eu sou, de formação, sou engenheiro agrônomo, eu tenho doutorado em ciência do solo pela Universidade da Califórnia, em Davis, e hoje, então, né, sou professor do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Santa Maria. Eu comecei a atuar na área ambiental em 2002, né, quando eu terminei o meu mestrado acadêmico na Universidade Federal de Santa Maria e fui convidado a lecionar numa escola aqui, a Universidade Franciscana, né, quando iniciou o curso de Engenharia Ambiental. Recém estava começando os cursos de Engenharia Ambiental no país, era o terceiro, eu acho, se eu não me engano, o terceiro curso de Engenharia Ambiental. Então, fui convidado a lecionar as disciplinas de gestão de recursos hídricos, hidráulica, hidrologia, disciplinas relacionadas com água. Então, como tinha relação com água, com gestão, eu comecei a me interessar. E aqui em 2002 tinha um comitê, o Comitê Vacacaí, que era bastante atuante, né? Tinha um secretário executivo bastante atuante, e eu comecei a participar das reuniões, comecei a me inteirar justamente para participar e para me inteirar das questões de recursos hídricos. Tiveram ações muito interessantes na época, eu me lembro, Romaria das Águas foi uma ação bastante legal que a gente teve aqui, né? E aí a gente começou a participar. Depois eu saí para o doutorado, né? E retornei em 2010, então retornei do doutorado. E aí em 2012 fui convidado novamente a assumir, aí sim assumi o comitê, porque o comitê teve uma baixa muito grande, o pessoal teve uma desmobilização, e aí eu fui convidado a assumir. Então retomei o comitê em 2012, 2013. E hoje estamos aí, né, na luta. Continuamos na luta. Muito interessante. Você, na realidade, aí no Rio Grande do Sul tem quantos comitês instituídos? Aliás, foi o primeiro estado do país a ter essa vocação, né, para a gestão das águas, né? Sim, a Lei 10.350 de 94, né, é antecedente à Lei Nacional, né, que é 943 de 97, então a 10.350 de 94 é anterior à lei nacional. Então, são 25 comitês instituídos aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, mas, apesar de nós termos antecedido todas as outras gestões, acabamos nos atrasando aí na gestão das águas nacional, né, porque aqui existe, assim, muita diversidade, né, Nelson? Aqui a gente tem comitês
com uma característica bastante agrícola, né, que é a parte do Uruguai, ali, os comitês que fazem parte do Uruguai. Então, eles têm uma vocação agrícola. A irrigação do arroz o uso da água muito importante aqui nessa região, né? Então, é uma característica distinta dos comitês que estão mais próximos do Guaíba, que é Porto Alegre, aquela região metropolitana, que tem uma característica muito mais de indústria, de população, né? Então, são usos e características diferentes que acabam também entrando dentro dos comitês, né? Então, cada comitê tem suas características peculiares, que acho que é normal entre os comitês, assim, né, Nelson? Mas aqui é mais acentuado isso, e isso acaba se refletindo na gestão do Estado, né? Gestão gaúcha das águas. Não, mas é interessante que essa realidade ela se manifesta em todos os estados. Daí a organização dos comitês por bacias hidrográficas, né? Então, aqui no Rio de Janeiro, a gente vê uma diferença bastante significativa de uma região para outra, de uma bacia, de uma região hidrográfica para outra, com características bastante distintas, né? Então, tem algumas coisas em comuns, né? Mas essa distinção é bastante grande, né? E eu acho que isso é comum para todos os estados. No tocante aos instrumentos de gestão, quais os instrumentos você vê bem implantado aí no Rio Grande do Sul? Bom, Nelson, devido a essa diversidade, então a gente também tem cada comitê buscando implantar de sua forma os seus instrumentos de gestão, né? Então, os planos de bacia hidrográfica, por exemplo, são em torno de 13 comitês que têm os planos já concluídos, prontos, né? Não implantados, não atuantes, mas prontos. O restante dos comitês ainda não tem nem o plano de bacia. Então já começa a dificuldade por aí, né, Nelson? Se a gente não tem nem o plano de bacia, como é que a gente vai implantar a gestão de recursos hídricos, né? Então, os comitês, a partir do plano, tentam fazer, desses poucos comitês que têm plano, tentam fazer a gestão de alguma forma, né? Uma experiência interessante, né, que é os irrigantes têm uma associação dos arrozeiros, né, tem uma associação que atua fortemente junto ao comitê, principalmente num dos instrumentos de gestão que seria a cobrança, né, Nelson? Mas, né, a palavra cobrança não soa muito boa, não soa muito bem, principalmente no setor, né, no setor agrícola. Então, se tenta de outras formas tentar implantar esse segundo instrumento que seria a cobrança, mas ainda tem dificuldade. Então, a gente fala em partilhamento, fala em dividir custos, fala em outras formas de tentar instituir esse instrumento, mas a gente está com bastante dificuldade, principalmente nesses comitês que têm plano. Nos que não tem plano, a gente não tem nem como falar de outros instrumentos adiante, né, porque não tem o plano de bacia. Outro comitê que está tentando implantar a cobrança, né, a divisão de custos, aí é o Comitê Pardo, que a presidente é a Valéria. A Valéria, ela é vice-coordenadora do Fórum Nacional, né, Nelson? Acho que tu conheces ela. Então, ela está bastante tentando montar uma agência Pardo. Não seria bem uma agência como a lei preconiza, mas é uma associação de usuários, né, praticamente, para que consiga implantar pelo menos algumas ações que estão no plano, né? Porque se eu tenho as ações no plano e não tenho recurso, é impossível que a gente consiga implantar isso, né? Então, são formas que cada comitê está tentando arrumar para conseguir implantar esse sistema. É interessante o seguinte, e com relação ao enquadramento de corpos hídricos, como vocês estão aí? Bom, o enquadramento é feito pelo Departamento de Recursos Hídricos, o DRH, né, Nelson? Então, o DRH, a partir de um sistema que foi criado, o CIOT, o Sistema de Outorga, a partir desse sistema, acaba fazendo o enquadramento, mas é uma forma ainda muito rudimentar, sem muitos dados técnicos, né, que é outro problema grande que a gente enfrenta aqui, que a gente não tem dados de qualidade nem quantidade, né, Nelson? Então, é difícil tu fazer enquadramento se tu não tem esses dados. Então, acaba se usando classe 2, classe 3, que são classes aí mais amenas, né, e enquadrando nossos rios. Às vezes, com uma amostra atemporal, 2 ou 3 amostras, a gente acaba fazendo esse tipo de enquadramento.
Mas é uma dificuldade muito grande que a gente tem por aqui, Nelson. Eu dou as boas-vindas aí quem está nos assistindo, em especial ao Max, que está participando aqui, já mandando aí mensagens e tal, dando bom dia. Agora eu fiquei curioso quando você disse que enquadramento é feito por um determinado órgão, e na lei estadual de vocês não aponta isso para uma prerrogativa do Comitê de Bacia? Dos comitês Sim, de bacia? Sim, a 10.350, né? Ela dentro do plano de bacia, a gente tem a fase do enquadramento, né? Então, por exemplo, o Comitê Vacacaí, que eu sou presidente, a gente teve no ano passado o início do plano de bacia e nós fizemos o enquadramento. Mas o que eu quis me referir é que quem participa muito ativamente na gestão dos comitês ainda é o Departamento de Recursos Hídricos do Estado. Então, na época, o departamento nos acompanhou e nos sinalizou o comitê para um tipo de enquadramento que melhor se enquadrava, né? A gente, claro, fez na plenária, fizemos aquele mapinha onde colocava lá o verdinho e vermelhinho, né? Aquela prática usual, mas eu quis dizer, ainda assim, a gente tem uma influência ainda bastante forte, porque a gente não tem dados, a falta de dados de qualidade acaba nos dificultando nesse aspecto, e aí a gente socorre ao departamento para nos fazer esse auxílio, né? Muito bem. Aqui no Comitê Guandu, onde eu sou diretor, a gente implantou o primeiro enquadramento de corpos hídricos aqui no estado do Rio de Janeiro. E a gente começou considerando os trechos de rios de classe especial. Então, aonde não tinha conflito, foi por onde a gente começou. Então, e agora a tendência é avançar, né? A gente começou, pelo menos para preservar aqueles especiais, a gente já fez o enquadramento deles. E aí agora a gente vai avançando. É bem verdade que tem essa lógica também de nivelar pelo meio, né? De colocar todo mundo classe 2. E aí a gente foi depois fazendo, para a gente depois fazer as atualizações, né? Você está... Eu acho que essa é a tendência. Pode falar, Nelson. Pode falar você. Não, eu acho que essa é a tendência nossa, que também a partir de uma classe intermediária, digamos assim, a gente ir aos poucos, né, sentindo e modificando e trabalhando em cima. Você está quanto tempo no sistema de gestão de recursos hídricos? Eu estou desde 2002, Nelson, 2002, e depois acabei me retirando para o doutorado, meu doutorado foi no exterior, então eu saí para o doutorado e voltei em 2010. Então, em 2002 eu iniciei, em 2005 eu saí, voltei em 2010, e aí, de 2010 em diante, eu ainda continuo no sistema. Né? Muito interessante. E deixa eu te perguntar, você olhando assim, de marcha ré, como meu pai dizia, olhando para trás, o que você vê de crescimento no sistema, né, que você pode destacar? Poxa, a gente saiu disso aqui, isso aqui no Rio Grande do Sul se destaca como uma referência de um case de sucesso. Bom, Nelson, na realidade, assim, eu pessoalmente, até alguns colegas podem discordar de mim, eu me decepcionei um pouco, né, porque o sistema muito pouco evoluiu. Desde 2002 que eu participo desse sistema, é um sistema que não teve muito pouca evolução, tá? Principalmente porque os instrumentos não conseguiram ser implementados de forma completa. Dentre eles, principalmente a cobrança, Nelson. Sem a cobrança, a gente não consegue fazer gestão de recursos hídricos, ou alguma forma de sustentar o sistema. Então, isso acaba dificultando, e os comitês, as plenárias, cansam. Elas cansam de reuniões que muitas vezes não tem uma pauta que realmente é a gestão de recursos hídricos. Porque o que a gente faz? A gente acaba usando pautas intermediárias, né? Se tu não tem os instrumentos, como é que tu vai fazer a gestão? Então, tu faz uma pauta lá de educação ambiental, uma outra pauta, que são importantes também, né, Nelson? Mas para nós motivarmos a plenária
é muito importante que a gente tenha esses instrumentos. E um deles, explicitamente, é a cobrança. Agora, né, na nova gestão do Departamento de Recursos Hídricos, quem está como diretor é o Paulo Paim. Eu acho que tu conhece ele, né, Nelson? Sim, sim. Paulo Paim. Então, ele tá com o mote do governo é modificar a 10.350, que é a nossa lei estadual, para que a gente consiga flexibilizar alguns instrumentos, para que não sejam muito rígidos, principalmente a agência. Né? A lei está modificando a lei, né? A lei 10.350 de 94, principalmente com o comando do Paim, que na realidade foi o Paim mais alguns que montaram essa lei, justamente para flexibilizar um pouquinho esses instrumentos e deixar que cada comitê consiga, de alguma forma, implantar a cobrança, o partilhamento, né, qualquer forma que seja chamada, para conseguir recursos para a gente fazer a gestão aqui. Cada comitê tem uma agência de água, como é que funciona? O uso aqui, como aqui no Rio de Janeiro, nós temos a figura das delegatárias. Como é que é o caso de vocês? O modelo da 10.350 é exatamente esse. Seriam delegatárias, teríamos uma agência por região hidrográfica, uma agência para a região do Uruguai, uma agência para a região do Guaíba e uma agência para a região do litoral. E cada uma dessas agências, então, estaria auxiliando os comitês, em torno de 8, 9, 10 comitês para cada região hidrográfica. Só que pela diversidade dos comitês nossos, né, esse é um modelo que acaba não funcionando, acaba não dando certo. Então, a gente não conseguiu implementar as agências, e é ali que trancou. Todo o sistema está trancado justamente nisso. Então, a ideia é que se deixe, que se modifique a lei para que cada comitê tenha uma espécie de agência, né? O seu modelo que achar melhor de agência. Então, um comitê do Uruguai, que tem uma vocação mais agrícola, possa ter a sua agência, a sua associação de usuários lá dos arrozeiros, a associação dos arrozeiros, que ache melhor para fazer a gestão. Né? Então, por isso da modificação da lei. Então, a figura das delegatárias ainda vocês não têm aí, né? Porque, não. Quando não tem agência, a delegatária para exercer esse papel de agência de águas. Não, aí não está funcionando, Nelson, ainda não. É porque na 9433, né, que bom, a de vocês é antes da 9433. A 9433 ele aponta lá para essa situação da agência de água que precisa ser estabelecida por uma lei, né, do estado, de cada estado. E no caso do Rio de Janeiro, foi feita uma lei que nos permite contratar uma ONG para desenvolver essas funções de agência delegatária. E aí, aqui no Rio de Janeiro, nós temos a AGEVAP, que dos 9 comitês de bacia hidrográfica, ela cuida de 7. Né? Então, ela é a agência delegatária de 7. E nós estamos no Fórum Fluminense, agora, fazendo uma rediscussão de toda a legislação, visando estabelecer contratos de gestão que atenda e que dê muito claramente os papéis de cada ente no sistema. Então, esse é um trabalho muito interessante que a gente tem feito nas reuniões do Fórum Fluminense, principalmente nesse momento de pandemia. Então, a gente reúne e fomos discutindo todos artigo por artigo de cada uma das leis, para que nós, agora em dezembro, ao firmarmos novos contratos de gestão, tenhamos aí esses papéis muito, muito claros nesses contratos, né? E aí, de certa forma, fortalecer o sistema. Está implementado a cobrança já bem implementada, Nelson. Sim, o Estado inteiro, todos os comitês têm cobrança, todos eles. Então, a cobrança foi instituído por lei também, e aí, então,
economicamente, financeiramente, todos têm suas arrecadações, né, em função, é claro, dos usuários, né, daquele que faz o pagamento efetivo, né? Sim, Então, sim. aí varia de região hidrográfica para região hidrográfica. Uhum. A, a, Esse é o nosso grande problema aqui. não tem nenhum de vocês que tem cobrança? Nenhum, Nelson, nenhum comitê. Então vocês estão parados aí, tanto na questão da cobrança, como na questão das agências delegatárias, ou da agência de água, né, como disse. Exatamente, Nelson, exatamente. Então, por isso que a tentativa agora, né, desse ano, do ano que vem, modificar a lei para que a gente consiga andar, né? Porque sem isso a gente não vai conseguir andar. Por isso que eu volto à sua pergunta inicial, que você me perguntou desde 2002 que eu participo, né? E esse é um sentimento geral, assim, os dinossauros do sistema, que ficam muito ruim, assim, incomodados, né, com um sistema que não conseguiu andar ainda desde o seu início. Né? E o sistema, aí, o instrumento sistema de informação também fica capenga nesse sentido, né? Exatamente, Nelson, porque aí fica somente no Estado, só o DRH fazendo o sistema de informação, e aí fica sobrecarregado e não consegue efetuar de forma plena, né? Então, o nosso sistema de monitoramento é um sistema muito deficitário, né, muito baixo. A gente tem muito poucas estações, na realidade, monitorando, tanto qualitativamente quanto de quantidade, né? Mas, claro, tudo isso é que nem a galinha e o ovo. Se a gente não tem a cobrança, não tem as agências, o sistema não consegue andar, né? A gente não consegue andar para frente. E como tem sido o papel do Fórum Gaúcho de Comitê de Bacia nesse sentido? Então, Nelson, aí quando a gente não tem um foco específico, o que acontece? Acaba se divagando muito, né? Eu acho que quem participa de gestões assim de comitês, de fóruns, nota isso, são diversidades, são diferentes cabeças, e a gente começa a discutir coisas que às vezes não são tão importantes ou que são superfúgios do sistema, e acaba havendo até conflitos bastante fortes dentro desse sistema, porque se discute superfúgios muitas vezes, né? Então o papel às vezes do fórum é mais conciliador, é mais aglutinador, né? Tentar manter esse sistema unido, manter os comitês unidos, do que realmente fazer a gestão, né? Então a gente tenta de tudo que é forma, né? Conciliar, fazer o diálogo, fazer com que os comitês continuem unidos e pedindo, né, e solicitando e fazendo uma reclamação de que a gente consiga andar com o sistema. É bastante complicado, bastante difícil a gestão aqui do fórum, Nelson. E tem alguma coisa... Porque, na realidade, o papel do fórum é um papel político, né? Mas a ideia é, ele, na sua concepção, é para ser o elemento político da gestão hídrica, né? E falando de política, a integração, a interação com o poder político é fundamental, né? Então, seja com a Câmara de Deputados, seja com o próprio governador. Como é que vocês estão aí fazendo essas articulações? Existem? Em que estágio estão? Como é que é isso? A nossa articulação principal é com o Departamento de Recursos Hídricos, né? Por exemplo, na figura do diretor, e o secretário de Meio Ambiente e Infraestrutura, né? o Lemos, secretário Lemos, principalmente porque a manutenção dos comitês gaúchos aqui são a partir do governo. Então, a gente recebe recurso para a manutenção do governo. Esse ano teve um ano de muita baixa, os convênios acabaram terminando, né? Estão terminando, e não existe uma perspectiva de renovação de convênio. Então, muitos comitês de bacia gaúchos estão sem recurso. E sem recurso a gente não consegue manter a secretaria executiva, não consegue fazer os deslocamentos, então acaba se ficando bastante dificultoso. Então, nossa principal articulação hoje com o governo é no sentido de tentar retomar esse recurso.
Claro que quando os comitês têm o sistema implantado, tem cobrança, tem tudo andando correto, aí já não precisa mais dessa manutenção, certo? Mas nós aqui ainda precisamos desse recurso do governo para continuar vivos, né? Para continuarmos vivos. Então, esse é um ano que está sendo bastante difícil, né? Por essa redução nesses convênios, né? E a gente está tentando, de tudo que é forma, retomar isso e fazer com que aconteça. Então, também não é fácil, né, Nelson? A gente tem que cobrar, começa a ficar uma situação bastante delicada, porque em vez de ser uma parceria, acaba ficando uma cobrança do governo, então também não é legal, né? Claro que a gente participa do Conselho de Recursos Hídricos, a gente trabalha nas câmaras técnicas aí, de Câmara Técnica Jurídica, Água Subterrânea, Água Superficial, então os comitês estão envolvidos também em todo esse tipo de gestão, né? Então, mas a pergunta seria mais no sentido do departamento, né? A gente trabalha politicamente mais departamento, fórum e Secretaria do Meio Ambiente, né? A mais do que isso, a gente não tem feito essa articulação política. É interessante que aqui no Rio de Janeiro nós, por diversas situações, a gente começou a pensar, e isso lá atrás, numa aproximação com os deputados estaduais, né? Então, se a gente precisa de mudanças na lei, a gente precisa sensibilizar esses deputados nesse sentido, né? E aí veio, na realidade, nós fomos pegos de surpresa porque o governo Witzel lançou uma emenda, uma proposta de emenda para a Assembleia Legislativa de poder tirar dinheiro do Fundo de Recursos Hídricos do Estado. E aí nós fizemos um trabalho intenso, gabinete por gabinete, né? Então é fundamental, foi fundamental a gente criar uma carta para cada um dos deputados, e aí fomos levando isso de gabinete em gabinete, quer dizer, membros foram contactar os membros, os deputados mais afins, né? Então, um tem uma ligação com um, outro tem ligação com outro, então a gente foi buscando essas ligações e para nossa surpresa, até saiu uma coisa interessante, que foi também, achamos, pioneira no Brasil, que foi a bancada da água, né? Eu vou chamar assim, mas era mais de 45 deputados assinaram a participação dessa bancada da água. Quer dizer, ela ainda está sem muito... A gente não mexeu muito com ela ainda, porque nós aqui também temos uma situação bastante crítica, que é a questão da privatização da Companhia Estadual de Água e Esgoto, SEDAI, e que esse é um tema que está aí assim dentro do cenário político, né? Mas a gente precisa literalmente conversar com os deputados e buscar essas aproximações. E, inclusive, estamos trabalhando uma lógica de termos uma figura que faça a ponte entre o Fórum Fluminense e os comitês e a Assembleia Legislativa. Uma pessoa que consiga entender bem como é que funciona as lógicas dos comitês, para que consiga interagir com os deputados no sentido de fazer com que aquilo que nós dependemos de lei seja, de uma certa forma, facilitado. Interessante, muito bom, muito interessante. Inclusive, até para você ter uma ideia do como é que a gente está avançando, foi sugerido, inclusive, um aplicativo para celular para acompanharmos toda a movimentação das propostas na Assembleia Legislativa. Então, a gente vai ter a ideia que está sendo construída é essa, um aplicativo para a gente acompanhar todos os movimentos, né, de propostas que possam
proposta de lei ou movimentos na Assembleia Legislativa que possam vir a interferir nas questões relacionadas aos comitês de bacia hidrográfica, e geralmente é na área financeira, né? Geralmente Sim. a coisa vai por aí. Mas é, né? É isso aí mesmo. Né? É isso aí mesmo. Mas o que você acha que se faz necessário, né, para que a gente consiga sensibilizar, né? Que ferramentas que a gente pode usar para sensibilizar a sociedade, né, e esses tomadores de decisão aí nas esferas políticas? É estranho você perguntar isso, Nelson, porque eu estava me preparando um pouco para esse debate e fui pesquisar algumas coisas e me lembrei que em 2001, 2002, a gente teve um evento bem interessante aqui no Rio Grande do Sul, que foi a Romaria das Águas. E foi, como eu estava entrando no sistema, assim, eu me lembro que me chamou muita atenção. A gente foi, todas as bacias hidrográficas, fazia romarias com barcos e coletava águas desses rios, né? E no final, todas as bacias, levaram um pouco de suas águas e depositaram no Guaíba, que seria o grande exutório, né? Na Assembleia, que é perto da Assembleia Legislativa ali de Porto Alegre. Então foi um evento assim bastante importante, porque ele mobilizou, ele acabou atraindo, mostrando quem são os comitês, né? E aí hoje eu lendo um pouco disso, eu pensei, nossa, a gente não fez mais isso aqui. Então acho que falta um pouco desse tipo de mobilização, assim, ações. Eu sei que não são ações específicas de gestão, né, Nelson, mas são ações de mobilização, são ações que mostram para a sociedade que nós estamos aí, que os comitês estão aí e que são importantes, né? A gente teve um momento agora de seca muito grande aqui no Rio Grande do Sul, né? Teve municípios aí que decretaram um estado de calamidade e tal, que fazia tempo que a gente não tinha. E aí eu acho que nós não aproveitamos esse momento também para mostrar a importância dos comitês. E se não se tem gestão das águas, né, não adianta a gente esperar que caia do céu chuva né, então a gente precisa fazer essa gestão. Então eu acho que está faltando também mobilização, que a gente consiga todos os comitês se unirem, se mobilizarem, mostrarem para a sociedade que a gente está vivo, que a gente é importante e que a gente precisa fazer a gestão de recursos hídricos. O Comitê do Médio Paraíba do Sul tem um programa muito interessante que na semana todo ano, na Semana das Águas, e esse ano não foi possível, eles fazem em todos os municípios da bacia uma coisa chamada Pedalada pelas Águas. E essa Pedalada pelas Águas, eles têm um carro de som que vai falando e tal, à frente. O comitê dá para os participantes uma camisa com chamativa, né? Uma camisa do evento. Então, aquela camisa, de uma certa forma, ela passa a ser vamos dizer assim, uma placa ambulante, né? Um demonstrativo ambulante, e as pessoas usam uma camisa por muito tempo em vários lugares, né? Então, aquela camiseta vai mantendo viva, de uma certa forma, a chama de que existe um comitê, né? Então, vale a pena conhecer isso no Comitê Médio Paraíba do Sul, porque é uma prática muito interessante, simples, barata, né? Então, a bicicleta é fácil de conseguir, e aí os comitês dentro do município, eles identificam locais interessantes para o circuito de ciclismo passar por aqueles pontos. E em determinados pontos, o carro de som faz uma exposição ali, falado alguma coisa, né, relacionada àquele ponto, para que a sociedade vá fixando informações interessantes acerca da sua região hidrográfica. Um projeto muito interessante, tem dado certo. Eu gostei muito de vocês, que a Tininha, Cristina faz parte, que
de uma expedição aí. Então, também interessante que fizeram uma jangada a pedal, né? E tal. Sim. Mas Você foi em conhece? Santa Catarina. Não, Conhece? não conheço, Nelson. Foi em Santa Catarina, isso? Foi a Cristina. Não, daí do Rio Grande do Sul, a Tina. A Tina? De qual comitê? Tu não se lembra, Nelson? Não lembro agora. É. Interessante que ela também fazia faz todo ano aí essa expedição. As expedições são muito interessantes também, né? As Sim, expedições, sim. o Tonhão tem feito isso lá no Rio Paracatu e com resultados muito interessantes. De uma certa forma, atrai muito a atenção das pessoas para essa realidade. O Almax, que está nos assistindo aí, também é uma das pessoas que está nessa linha aí das expedições lá no Rio São Francisco. Porque mobiliza, né, Nelson? A gente passa daí pelas comunidades e acaba mobilizando, senão é outra forma, é difícil de mobilizar. Muitas vezes a gente fica em discussões muito específicas, muitas vezes de irrigação, questões de lei, a população acaba não participando e não se dando conta da importância nossa na gestão, né? Então essas ações eu acho que são importantes e foram bastante esquecidas aqui, assim, pelo que eu tenho notado, né? Tem diminuído bastante. Outra coisa que eu tenho sugerido aqui é que em toda a bacia hidrográfica tem um artista. E a gente precisa trazer padrinhos e madrinhas das regiões hidrográficas. Mas para isso a gente precisa chegar nesses artistas e levar a eles as nossas preocupações e formas de atuações para que eles cumpram a ideia. E eles por o poder que eles têm de influência, né, pode ser um ganho de ganho para a nossa causa. Então, essa coisa de envolver os artistas é uma coisa que a gente precisa, e muitos deles têm essa vontade desse engajamento, né? Agora, eles precisam ser simplesmente só alimentados. Porque a Exato, paixão não muito é só bom. nossa. É verdade, é verdade. Precisam ser alimentados, tem razão, Nelson. Precisam ser fomentados, despertados, é verdade. Então, bom, mais o que você teria a dizer aí das atuações do Fórum? Não, Nelson, eu acho que é isso. A gente está trabalhando aí, na realidade, de uma forma bastante atenuante, assim, bastante forte, né? Tentando a unificação dos comitês, tentando retomar a luta, né? Principalmente, como eu te disse, pela diversidade dos comitês, cada comitê com sua especificidade, né? E seus presidentes, aí uns bem mais antigos, que já tem um pouco esse ranço do sistema que não andou, outros novos que estão chegando, então a gente tenta fazer essa conciliação, tenta fazer a união do grupo, né? É isso que a gente tem tentado fazer agora aqui, e tentar a questão da lei, né? Fazer com que a gente consiga modificar a lei, e aí sim implementar os instrumentos de gestão e fazer gestão especificamente, né? Eu queria muito te agradecer também, Nelson, aí pela oportunidade, esqueci de agradecer no início, né? De ter esse momento aqui, de poder falar um pouquinho sobre a gestão de recursos hídricos no Rio Grande do Sul. Deixa eu te dizer uma coisa interessante. A gente precisa facilitar a vida das pessoas também. O Fórum Fluminense, o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, aqui do Rio de Janeiro, quando a gente fica falando de a gente precisa de uma lei, a gente não precisa deixar que eles façam. A gente pode fazer a minuta da lei. Então, já fazendo essa minuta da lei e ela sendo costurada por diversas instâncias, diversas personalidades e instituições mesmo, né? Quando ela chega na Assembleia Legislativa, ela tem uma facilidade de passar, né? Ela já tem uma boa base. Então, deixar que eles façam vai ser mais difícil. Então, a gente precisa meio que sair na frente. E eu estou feliz, nesse momento de pandemia, eu estou feliz que o Fórum Fluminense
passou a fazer reuniões todas as sextas-feiras de forma virtual, estudando as leis. Então, a gente, de repente, passou a estudar as leis aqui, né, fazendo comparativos. Eu vou trazer aqui eu convidei a presidente do comitê Pia Banha, porque ela fez o trabalho de casa mais interessante, que ela pegou a 9433 e comparou com a 3239, que é do Rio de Janeiro. Mas como a gente tem aqui uma relação nacional, eu vou pegar essa parte dela, convidei-a para conversar aqui sobre essa parte da 3239, né, para que a gente faça uma live aqui explicando ponto a ponto da 3239. E aí, depois, rebata para a sua realidade estadual. Mas esta ação tem sido muito, muito rica aqui para a gente, aqui no Rio de Janeiro. É uma pena que a gente não tem feito lives, mas a gente tem gravado todas as reuniões. Então, eu acho que fica aí uma sugestão, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os outros estados que vão nos assistir aqui ou estão nos assistindo também, né? Com certeza. Sentido. Com certeza, ótima ideia, Nelson. Na verdade, a gente tem feito reuniões aqui também do fórum virtuais, não vou dizer semanais, mas uma periodicidade bastante grande. Claro, envolvendo outros temas, como as câmaras técnicas, pró-comitês, pró-gestão, que deve estar atuando aí também com vocês, né? Temas claro, da própria modificação da lei também, né? Mas eu acho que especificamente agora, nesse momento, sobre a lei, seria importante intensificar. Até foi comentado na última reunião que nós deveríamos fazer reuniões temáticas, né? Isso poderia ser uma ótima ideia, né? Fazer reuniões temáticas sobre a mudança da lei, já que é o que vai estar acontecendo aqui, né? Te agradeço pela ideia, Nelson. Alexandre, sabe o que faltou aqui? O chimarrão, cara. Já tomei cedo, hoje cedo já tomei meu chimarrão. Eu vou para a reunião e vejo os garotos lá, deixa eu pegar o chimarrão. Porque o chimarrão também é bom para caramba, né? A gente compartilhar e bater papo, né? Trocar figurinha. Sim, com certeza. Alexandre, estamos chegando aqui a 50 minutos 47 e pouco de papo. Se você quiser fazer aí umas considerações finais e tal, é contigo mesmo. Nelson, eu agradeço de coração a oportunidade de conversar contigo. Tu é uma pessoa muito, muito boa, maravilhosa, tem ideias fantásticas, está fazendo um grande trabalho aí no Rio e nessas tuas lives, né? Te parabenizo e agradeço mesmo a oportunidade de poder conversar um pouco contigo. Foi um papo muito agradável, eu acho que é muito legal, assim, essa descontração, e tem ideias que vão surgindo de cada um desses papos, né, que outras pessoas que a gente vai compartilhando, né, que podem utilizar. Então, eu só gostaria de te agradecer e dizer que a gente está à disposição aí. Então, eu estou chegando e eu fiz uma metáfora aqui, quer dizer, eu resolvi subir uma montanha, a montanha é muito alta e íngreme e alta, mas eu sei que lá em cima dela tem belas nascentes. Essa metáfora é essa metáfora de sair sair do presencial para o virtual. Isso aqui, para mim, foi um ganho desse momento de isolamento social. Eu atribuo isso. A primeira foto que eu tenho desse começo foi eu indo para o último evento social que eu participei, que foi um open house do meu irmão, e eu fui para uma praia aqui, que é a Praia do Recreio de Bandeirante, tinha lá uma barraca, assim, Corona. E eu tinha o Corona, a foto inicial tá Corona, né? E, de repente, eu achei aquela foto marcante, porque daí para cá a gente entrou no isolamento social. Então, o coronavírus fez isso acontecer.
E, Sim. e essa montanha que eu estou querendo subir e chamo as pessoas para subirem também, essa montanha dessa realidade virtual, que tem lógicas totalmente diferentes. E basicamente, se fundamenta em compartilha, curta e siga o canal. Compartilha, curta e siga o canal. Isso é uma coisa fundamental para essa nova lógica que está servindo para mim e serve para todos que estão me ouvindo aqui. E Com aí, certeza. olha só que coisa interessante. Eu cheguei passei de 200 seguidores no canal da fanpage antes de começar a live aqui, estava com 199 no canal do YouTube. E aí eu falei assim, a gente precisa também comemorar, a gente precisa também achar os momentos de congraçamento, né? E aí estou criando aqui um evento, e já saiu, quem está seguindo no YouTube já tem o convite, mas vou convidar individualmente também a várias pessoas para a gente fazer um congraçamento numa grande reunião virtual, onde a gente vai falar o que a gente está levando, o que a gente pode tirar desse momento de isolamento social para aplicar naquilo que a gente tem a paixão de fazer, que é a gestão de recursos hídricos. Então, fica aqui esse chamamento, né? E eu peço para aqueles que estão nos ouvindo, também faça o seguinte: traga mais gente para esse grande evento, vai ser um grande encontro, e a gente vai também transmitir ao vivo. Então, aqueles que estiverem dentro do encontro vão poder falar lá e se manifestar. Vai ser um momento aqui, eu marquei o evento para 2 horas, vamos ver se em 2 horas cada um fala um pouquinho, mas a gente vai dizer para a sociedade brasileira o que a gente está fazendo para que nossas águas sejam em mais quantidade e em mais qualidade. Quero agradecer também aí a quem está nos seguindo e quem conseguiu chegar até o final desse vídeo. Então, aqui o Almax, o Marcelo Ribeiro, que é o nosso entrevistado de mais tarde, e a Valéria Borges Vaz, que está chegando. Ah, Valéria! Valéria, isso. Um grande beijo para a Valéria. Ô, Valéria. Valéria, deixa eu estender essa live e trazer lá. Bom, veio. Fizemos a tentativa, né? Mas é isso, Alexandre. A gente tem muita coisa para fazer. Eu acho que eu estou feliz da vida por poder estar fazendo isso de uma forma ouvindo, né, as várias situações, né, conhecendo as várias situações de cada presidente de fórum e até de participante de comitê e não participante também. Então, está sendo muito rico para a gente. A gente está gerando aí um produto interessante para estudante, você que é professor, né? Então, só para você ter uma ideia, por baixo nós temos 12 mil pessoas envolvidas com o Comitê de Bacia Hidrográfica no país, 12 mil. E considerando até, outra coisa interessante é que, se a gente considerar o número de estudantes do Prof. Água, que eu vou trazer o professor Jefferson aqui para falar com mais propriedade. Tem o Prof. Água aí no Rio Grande do Sul? Tem, sim, na URGS. Tem. Então, se a gente vê a quantidade de alunos do Prof. Água, o que ele já formou e a quantidade de gente que está em formação, a gente percebe que o nosso universo é bastante grande e a gente precisa mobilizar essas pessoas. Então, simples assim, a gente fica feliz de estar conseguindo fazer isso aqui. Bom, a Valéria não chegou. Eu vou agradecer por demais a sua
o seu aceite do convite foi imediato, mandei, você logo aceitou. Então, fantástico, foi muito bom a gente bater esse papo aqui. E foi mais um papo mesmo do que uma entrevista, né? Isso, foi ótimo. Muito bom. Uma troca. Meu muito obrigado pela tua presença e até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado, Nelson. Muito obrigado.